Olá a todos e a todas. Meu nome é Naira, sou estudante de graduação de Letras Português da UESP e hoje eu venho apresentar para vocês o meu PIBIC, que se chama Análise da Organização Retórica de Resumos de Projetos de Iniciação Científica, orientado pelo professor Dr. Franklin Oliveira. Então, este projeto está associado ao grupo de pesquisa chamado Eventos de Letramento Acadêmico deflagrados pela cadeia de gêneros de iniciação científica, e ele surge pela necessidade de desenvolver uma competência textual para adequar a condução, a distribuição e organização das informações no resumo de iniciação científica, além de contribuir para a análise de produção escrita de exemplares de resumos, oferecendo evidências de como estão e como são as práticas de letramento em gêneros acadêmicos. A gente partiu de duas questões norteadoras, né? A gente se perguntou: é possível descrever nos exemplares coletados a condução das informações que de algum modo caracterizam e diferenciam esse gênero? É possível, após a descrição dessa organização retórica, relacionar a efetiva condução das informações com a apreensão dos autores dos resumos em relação às orientações contidas no edital do evento? São essas duas perguntas que a gente vai tentar responder ao decorrer da pesquisa. Então, a gente teve como principais objetivos analisar a relação entre a descrição da organização retórica dos exemplares e a apreensão dos autores dos resumos em relação às orientações contidas no edital do evento motivador, e também descrever a condução dessas informações, né, procurando características de uma prototipicidade do gênero acadêmico, do gênero resumo acadêmico. Então, a nossa metodologia está baseada principalmente na socioretórica de Swales e Biasi e Rodrigues, que seguem um modelo descritivo e analítico de descrição dessas informações retóricas, e Bezerra e Mota-Roth como base para o conhecimento de textos e gêneros acadêmicos. O nosso corpus é constituído de 30 resumos das áreas de ciências agrárias, ciências exatas e da terra e multidisciplinar. Em todo momento a gente manteve o anonimato desses autores. E durante as análises a gente se utilizou do modelo de Biasi e Rodrigues, codificamos os nossos resumos para melhor identificação deles e informamos as informações retóricas em formato de tabela. Então, o que seriam os resumos acadêmicos, né? Segundo Biasi, eles reproduzem a organização retórica do texto-fonte e cumprem a função sociocomunicativa de veicular informações sumarizadas e que geralmente se apresentam em parágrafo único, né? Ou seja, esse resumo, ele seria o que iria encapsular a essência do artigo ou do texto que ele vai seguir. Então, a gente tem que o resumo, ele não é independente, ele está relacionado com outros gêneros acadêmicos, né? Então, este foi o quadro que a gente utilizou como base para a nossa pesquisa. São, a partir delas que a gente se utilizou dessas categorias. A Biasi, ela dividiu essas categorias em 5 unidades. A primeira unidade sendo a apresentação da pesquisa, a segunda, a contextualização da pesquisa, a terceira, a apresentação da metodologia, a quarta, sumarização dos resultados, e a quinta, a conclusão da pesquisa. Então, aqui é o formato das análises que a gente fez, né? A gente dividiu em 3 colunas, sendo a primeira a unidade, a segunda, as informações que estão sendo analisadas, e as terceiras subunidades, né? Aqui no meio estão as informações estão organizadas de acordo com o resumo, e ao lado estão sendo identificadas a categoria em que elas estão inseridas. Então, os nossos resultados mostraram que há ausência de algumas subunidades, como apresentando hipóteses, relacionando hipóteses a resultados e apresentando a área de conhecimento. Entretanto, há presença de objetivos, da metodologia e de resultados. Então, esse foi o nosso achado, esse foi o quadro de informações encontrado, né, dos nossos resumos analisados. Então, a gente percebeu a ausência de algumas subunidades, mas encontrou novas 2 subunidades que não estavam previstas por Biasi, no quadro de Biasi. Então, a primeira subunidade que a gente encontrou se chama Justificando, que é quando o autor ele explica, né, o porquê, o que motivou aquela pesquisa. E a segunda subunidade
como o nome diz, justificando problemas na execução, o autor ele explica alguns problemas apresentados durante a execução do método. Então, a gente considera que, diferente dos resumos analisados por BIAS, os resumos de iniciação científica, eles possuem menos subunidades e a presença de novas. Entretanto, eles apresentam a configuração, a estrutura e cumprem, sim, a função de resumos, né? Eles atendem a um propósito comunicativo do gênero resumo acadêmico. Além disso, é preciso investigar o mecanismo usado pelo produtor na seleção e na organização dessas informações, considerando o seu propósito comunicativo dentro da sociedade discursiva, da cultura disciplinar em que o autor está inserido, considerando o contexto de produção. Então, a gente espera que com essa pesquisa a gente tenha contribuído, né, a gente possa contribuir também para a digitalização e para a melhoria do ensino e para o conhecimento de escrita acadêmica. Essas são algumas das nossas referências e eu agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigada.